Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Resenha Med. E hoje estaremos falando a respeito da anatomia do coração. Esse é algo importantíssimo pra gente, importantíssimo para a sobrevivência do ser humano. E é muito importante para a concepção, tanto de curiosidade como de estudo, a gente saber como é que ele funciona, certo? Como é que a sua anatomia colabora para isso, certo? Bom, para começar, a gente tem que ter essas informações gerais do funcionamento do coração e como é que ele está situado no corpo humano. O coração, né, ele vai ser um órgão muscular oco, de aproximadamente o tamanho de um punho fechado, localizado no mediastino médio. Mas que diabo é isso? O mediastino vai ser uma localidade do nosso corpo que vai ser delimitado superiormente através do ângulo external ou ângulo de luz. Aqui está esse ângulozinho bem aqui, que vai ser no local onde o manubrio do externo vai se conectar com o corpo do externo, certo? Também chamado de ângulo de luz. O ângulo de Louis. E inferiormente pelo músculo diafragma, responsável pela inspiração e expiração. A imagem tá meio ruim, mas não tem muito o que fazer. Enfim, ele vai estar localizado nessa parte anatômica do nosso corpo, localizado no mediastino médio, certo? O mediastino médio é justamente esse local do organismo onde o nosso coração está localizado. Ele vai ter a forma cônica, invertida, e vai ter uma posição estratégica que vai permitir que ele execute suas funções vitais, certo? Ele vai ser dividido também em 4 cavidades. 2 átrios, um direito e um esquerdo, e 2 ventrículos, também direito e esquerdo. Os átrios vão ser responsáveis por receber o sangue que vai voltar para o coração, enquanto os ventrículos vão ser responsáveis para bombear esse sangue que vem para fora do coração. Como disse, a principal função do coração vai ser bombear o sangue. E esse sangue, primeiramente, ele precisa ter nutrientes. Então, vão ser 2 circulações distintas. A circulação pulmonar, que vai ser a que vai obter o nutriente. O que é o nutriente do nosso organismo? O O2, certo? O gás oxigênio. E a circulação sistêmica, depois que ele receber esse nutriente, ele vai distribuir para o sistema, para o organismo. A circulação pulmonar, como eu disse, vai transportar o sangue para os pulmões para ser oxigenado. Enquanto a circulação sistêmica vai distribuir esse sangue já oxigenado e os nutrientes para os tecidos do corpo, além de recolher os resíduos metabólicos, certo? Bom, para começar, é importantíssimo entender como essas câmaras funcionam, uma vez que sem elas não existe batimento cardíaco. Tudo vai girar em torno delas, certo? Bom, para começar, a gente vai ter o átrio direito. O átrio direito vai ser o local, vai ser a câmara onde todo o sangue venoso proveniente da circulação do organismo vai chegar. Ou seja, depois do que esse sangue oxigenado ele rodou por todas as áreas do corpo, agora passado pelas veias, ele vai ter que retornar para o coração, certo? Ele vai retornar para o coração no primeiro espaço, no átrio direito. E para ele, vão se desembocar a veia cava superior e a veia cava inferior, além do seio coronário, que vai ser da drenagem do coração, propriamente dito, certo? Ou seja, o que é que isso quer dizer? A veia cava superior vai drenar toda a parte superior do nosso organismo, já a veia cava inferior vai contribuir para a drenagem da parte inferior, certo? Então, além do seio coronário é a drenagem dos vasos do coração que alimentam o coração, certo? Ele vai receber todo esse sangue. Ele vai se comunicar com o ventrículo direito, por meio da válvula tricúspide, permitindo a passagem de sangue durante a diástole. A diástole é justamente essa parte que não é a contração do coração, não é a expulsão do sangue, mas sim a recepção do sangue dentro das cavidades dele, certo? Anatomicamente, ele vai apresentar uma aurícula direita, na crista terminal, estrutura que vai separar a porção lisa da porção trabeculada do átrio. De ponto de vista clínico, como ele está relacionado a esse retorno venoso, ele pode sofrer dilatação, certo? E em situações de sobrecarga, tanto de volume de sangue quanto de pressão. Se ele estiver com muito sangue ou se estiver com pressão alta, ele pode gerar um quadro de insuficiência cardíaca direito, justamente por ser no átrio direito, certo? Esse átrio direito vai se comunicar com o ventrículo direito e ele vai ser responsável pelo bombeamento do sangue venoso para os pulmões. Ou seja, o átrio recebeu esse sangue sem nutrientes, ele passou para o ventrículo, na diástole, e agora, no ventrículo direito, ele vai bombear o sangue para os pulmões, para receber nutrientes, através do tronco pulmonar, iniciando então a circulação pulmonar.
Ele vai possuir uma parede mais delgada, que é a do ventrículo esquerdo, porque ele vai trabalhar contra uma menor resistência vascular, certo? E anatomicamente, ele vai possuir trabéculas córneas, músculos papilares e cordas tendíneas. Esses dois são importantíssimos no funcionamento da válvula tricúspide, certo? Para impedir o refluxo sanguíneo para o átrio durante a diástole, durante a contração do coração. O ventrículo direito, ele vai ocupar a fase anterior, externo-costal do coração e vai ter uma importância clínica com doenças pulmonares, ou seja, o ventrículo direito relacionado a doenças pulmonares, como a hipertensão pulmonar, que pode levar à sobrecarga do ventrículo ou à sua dilatação, ou seja, ele pode aumentar de tamanho. Bom, já que a gente acabou de ver que o ventrículo ele vai ser responsável justamente por essa circulação para o pulmão, para ele receber nutrientes, quando o sangue voltar agora com nutrientes, ele precisa voltar para algum lugar. Ele vai voltar justamente para o átrio esquerdo. Do átrio direito foi para o ventrículo direito, do ventrículo direito foi para o pulmão, do pulmão foi para o átrio. O átrio, ele vai ser a câmara, átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai ser a câmara cardíaca responsável por receber esse sangue oxigenado dos pulmões, que vai chegar para o coração pelas 4 vias pulmonares, 2 na direita e 2 na esquerda. Ele vai se comunicar com o ventrículo esquerdo através da válvula mitral, permitindo o enchimento ventricular durante a diástole, certo? Ou seja, do átrio esquerdo vai passar para o ventrículo esquerdo. Anatomicamente, ele vai também ter paredes delgadas, né? Mas, diferentemente, ele vai apresentar uma aurícula esquerda e não vai apresentar crista terminal, de acordo com, em paralelo, né, com o átrio direito. Ele vai formar a base do coração, tendo uma íntima relação com o esôfago, que está posterior a ele. A dilatação também é comum em doenças da válvula mitral. Está associada à fibrilação atrial e à formação de trombos. Já o ventrículo esquerdo, ele vai ser responsável por todo o bombeamento do sangue oxigenado para a circulação do nosso organismo. Ou seja, agora chegou dos pulmões, chegou no átrio esquerdo, e a gente precisa devolver esse sangue, agora oxigenado com nutrientes, para o nosso organismo. Eu falo nutrientes, mas você entende que é o oxigênio, certo? E como é que ele faz isso? Através da contração do ventrículo esquerdo. E o vaso que vai transportar esse sangue vai ser a aorta, a principal artéria do nosso organismo. Por isso, por essa contração que vai ter que ser fortíssima, ele vai ter que ter uma parede miocárdica, que significa miomuscular, cárdica, coração, uma parede muscular do coração mais espessa, mais forte. E vai ser responsável pela formação do ápice córdia, do ápice cardíaco, que vai ser essa parte mais pontuda do nosso coração. Como ele é um cone invertido, ele vai ter uma parte mais pontuda. Anatomicamente, ele vai possuir trabéculas córneas finas, músculos papilares e cordas tendíneas, igualmente com o ventrículo direito, justamente para reter esse sangue, para não deixar esse sangue voltar, certo? Garantir o fluxo unidirecional do sangue, que está relacionado à válvula mitral. Ou seja, esquerdo, mitral, direito, tricúspide, esquerdo, mitral, certo? Prevenindo o refluxo sanguíneo para o átrio esquerdo durante a sístole. Ou seja, essas duas estruturas vão impedir o refluxo, que eu já falei anteriormente. Bom, as alterações do ventrículo esquerdo estão associadas à hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca e as principais manifestações da doença arterial coronariana, que eu estarei comentando também ao longo desses slides. Anatomy Learning, me salve, porque isso foi coisa pra caramba e eu preciso mostrar isso pra vocês. Aqui está o átrio direito, certo? Como eu disse, ele vai drenar tanto a veia cava superior, ou seja, ele vai receber todo o sangue da circulação sistêmica, que vai voltar para o coração para ser oxigenado nos pulmões. Ou seja, ele vai ter a drenagem da veia cava superior, da veia cava inferior, além do seu coronário, certo? E vai apresentar a aurícula direita. Por ele, a gente vai ter também a passagem da válvula tricúspide, que vai permitir a passagem do sangue do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. Dá para a gente perceber aqui, a válvula tricúspide aqui representada. Esse grande buracão aí. Ventrículo direito, nós percebemos que temos aqui os músculos papilares, responsáveis justamente por essa retenção, não deixar o sangue fazer esse processo de refluxo. E as cordas tendíneas, ligando os músculos à própria válvula tricúspide. Aqui está o ventrículo direito. Aqui está o átrio esquerdo. Bom, como eu disse, o átrio esquerdo vai receber as 4 vias pulmonares com esse sangue agora oxigenado. Então, aqui estão as 4 vias pulmonares. Está aqui o coração. E na parte posterior, nós temos as vias pulmonares. Essas 4 vias pulmonares
vão ser responsáveis pela chegada do sangue oxigenado no coração, para que ele seja distribuído pelo todo o nosso organismo. E aqui está o ósseo também, esse aqui está o buraquinho, o ósseo da válvula mitral. Esses são os principais marcos anatômicos do átrio esquerdo. Já a respeito do ventrículo esquerdo, nós temos a passagem por meio da válvula mitral. Nós temos também a presença dos músculos papilares, que estão sendo juntadinhos, puxados por essa corda tendínea, que vai, como mais uma vez, se reforçando, eles não vão deixar o refluxo do sangue, tá certo? Então aqui estão as cordas tendíneas puxando os músculos papilares para não permitir esse refluxo. Aqui está o ósseo, o buraquinho, né, da válvula mitral. Como eu falei agora, nós temos várias válvulas cardíacas que vão ser cruciais para que o sangue flua numa única direção. Eu já falei delas aqui por cima, mas eu vou dar uma aprofundada mais específica, certo? A gente vai dividir elas em dois grandes grupos. As atrioventriculares, ou seja, que vão estar ligando os átrios e os ventrículos, e as semilunares, certo? Que vão estar relacionadas aos vasos propriamente ditos. Nós temos a válvula tricúspide, que vai estar localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito, como eu mostrei agora no aplicativo. E ela vai ter 3 cúspides, ou seja, 3 folhetos. Tricúspides vão ter 3 folhetos que vão se abrir para permitir o fluxo de sangue e vão se fechar para impedir o refluxo. Vão se abrir para deixar o sangue passar e vão se fechar para não deixar o sangue voltar, certo? Durante a contração dos ventrículos. Nós temos também a válvula mitral, ou também chamada de bicúspide, que vai estar localizada, como eu já mostrei, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E essa válvula mitral vai possuir apenas 2 cúspides, 2 portinhas. E ela vai regular também o fluxo de sangue oxigenado dos pulmões para o ventrículo esquerdo, certo? Uma vez que o sangue esteja lá, o sangue vai ser bombeado para a aorta sem perdas, em caso de um organismo saudável. E como eu disse, essas duas primeiras são atrioventriculares, porque estão ligando o átrio do ventrículo. Bom, agora falando a respeito das válvulas semilunares, nós temos duas, a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Como eu já disse várias vezes, o sangue vai ter que sair do pulmão e chegar no coração, por meio dessa chamada válvula pulmonar, que é uma válvula semilunar, que está localizada na saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Ela vai se abrir para permitir que o sangue seja bombeado para os pulmões e vai se fechar para prevenir o retorno ao ventrículo direito, certo? Já a válvula aórtica está localizada na saída do ventrículo esquerdo para a aorta. Como o nome sugere, né? Essa válvula vai ser responsável para impulsionar o sangue oxigenado para a circulação sistêmica, ou seja, o sangue saiu do ventrículo esquerdo, vai para a aorta e tem uma válvula lá, um buraquinho lá, com todo o mecanismo que não vai deixar esse sangue voltar para o coração, certo? Para não gerar um caso de insuficiência cardíaca, certo? Essas cúspides justamente vão se fechar firmemente para impedir o refluxo para o ventrículo. Então dá para a gente perceber que essas válvulas estão o tempo todo lutando contra o refluxo sanguíneo para garantir que o sangue chegue onde ele deve chegar, certo? Como eu disse, não existem músculos papilares, mais uma vez, e cordões tendíneos que vão dar suporte para essas cúspides das válvulas atrioventriculares. O que é que isso quer dizer? Ela vai dar suporte para aquelas que estão ligando os átrios aos ventrículos, certo? Prevenindo, assim, o prolapso das válvulas e o refluxo. Bom, agora que eu falei das principais câmaras, das principais válvulas, agora a gente precisa saber dos principais vasos do coração e a irrigação do coração, da irrigação coronária. Bom, como eu falei, nós temos artérias pulmonares e veias pulmonares. As artérias pulmonares vão transportar o sangue venoso. E existe uma dica bem boa a respeito disso. Ela é assim, que ela sempre fala que vai ser V com A, depois do A vai ser sempre V, depois do V vai ser sempre A. O que é que isso significa? Que vai ser sempre da veia para o átrio, da veia para o átrio, do átrio para o ventrículo e do ventrículo para a artéria. Nunca V com V e nunca A com A. Nunca. Mais uma vez, VAVA, da veia para o átrio, do átrio para o ventrículo, do ventrículo para a artéria. Sempre assim. Mas agora voltando. A artéria pulmonar ela vai transportar o sangue venoso, ou seja, o sangue depois da passagem dos nutrientes, certo? Ela vai passar dos pulmões, vai passar do ventrículo direito para os pulmões para receber esse processo de oxigenação. Ou seja, do ventrículo direito vão ser lançados a artéria pulmonar, justamente para receber a oxigenação nos pulmões.
As veias pulmonares, como o nome sugere, elas vão ser veias que vão trazer o sangue arterial oxigenado dos pulmões, ou seja, o sangue que foi oxigenado dos pulmões, ela vai trazer esse sangue para o coração. A definição mais clássica de artéria e veia é justamente isso. A artéria, ela vai levar... A artéria vai ser responsável por sair sangue do coração. A artéria vai sair do coração. E a veia vai sempre chegar no coração. Então, por mais que a artéria por mais que a artéria esteja carregando sangue venoso, ela vai estar saindo do coração. E por mais que a veia esteja carregando sangue arterial, ela vai estar chegando no coração. E é isso que caracteriza ela, uma veia. Então, as veias pulmonares, mais uma vez, são as únicas veias que vão trazer o sangue arterial. Porque elas vão estar trazendo o sangue para o coração. Não importa se ele está oxigenado ou não, ela vai estar trazendo. E é isso que dá a característica dela de veia. Ela vai receber esse sangue dos pulmões de volta para o átrio esquerdo do coração, para passar para o ventrículo e aí ser bombeado o sangue agora com nutrientes. Além desses dois importantes vasos, nós temos a aorta, que vai ser a maior artéria do corpo. Ela vai nascer no ventrículo esquerdo, como eu já falei, e vai distribuir todo o sangue oxigenado para as partes do organismo. Agora, falando a respeito do átrio direito, nós temos essas duas grandes veias que eu já falei anteriormente, né? Que é a veia cava superior e a veia cava inferior. Elas vão ser responsáveis pelo todo o retorno sanguíneo venoso para o coração, através do átrio direito. Além disso, o coração, como ele é um órgão, né, e tem constante atividade, ele precisa também ser nutrido. E essa nutrição ela vai ser feita através das artérias coronárias, certo? E vai ser nutrido o miocárdio, que é justamente o músculo que faz essa contração e vai, né, demandar um suprimento constante de oxigênio e energia para funcionar de forma adequada. E é justamente através dessas artérias coronarianas ou coronárias que vão ser que essa nutrição vai se dar. A artéria coronária direita vai ser responsável por irrigar principalmente o ventrículo direito, parte do átrio direito e o nó sinoatrial e atrioventricular, importantes para a condução elétrica cardíaca. Nós temos também a artéria coronária esquerda, que vai se dividir em outras duas, a circunflexa e a descendente anterior esquerda. A coronária esquerda vai irrigar o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. A revisão: coronária direita, ventrículo direito e parte do átrio direito. Coronária esquerda, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, certo? Agora eu vou estar representando também no aplicativo esses principais vasos que eu comentei nesse slide. Uma revisão geral dessa circulação, sim, pelos grandes vasos, certo? Nós temos que esse sangue venoso vai chegar no coração por meio das veias cavas inferiores e superiores. Elas vão passar vão desembocar no átrio direito. O átrio direito vai dar no ventrículo direito. E o ventrículo direito, por meio da artéria do tronco pulmonar, vão dar nas artérias pulmonares. E as artérias pulmonares lá nos pulmões vão fazer o processo de hematose. Pulmões. Vão fazer a passagem vão conseguir receber esse gás oxigênio e se tornar com nutrientes. Oxigênio, elas vão passar pela veia pulmonar, mas agora com esse sangue rico em oxigênio, certo? E essas 4 veias pulmonares, 2 na direita e 2 na esquerda, vão desembocar no átrio esquerdo. Lá no átrio esquerdo, o sangue agora oxigenado vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo eles vão passar para a aorta, que vai ser o principal vaso responsável por distribuir o sangue agora com oxigênio, depois de passar pelos pulmões, para todo o nosso organismo. E esses foram os principais vasos: veia cava superior e inferior, o tronco pulmonar, as veias pulmonares e a aorta. E nós temos também as artérias coronárias. A artéria coronária esquerda vai estar se dividindo em interventricular anterior e ramo circunflexo, como eu já disse nos slides, certo? Vai estar responsável por irrigar tanto o átrio esquerdo quanto o ventrículo esquerdo, que ela é mais anterior, vai estar nessa face anterior do coração. Já a artéria coronária direita vai ser responsável por irrigar tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo. E aqui estão elas mais uma vez. A artéria coronária esquerda, que vai se dividir rapidamente no ramo interventricular anterior e no ramo circunflexo. E a artéria coronária direita mais para trás, mais posterior, que vai ser responsável por nutrir tanto o átrio direito quanto o ventrículo direito. E, finalmente, algumas correlações clínicas muito legais a respeito do coração e dos seus vasos, certo? Nós temos justamente essas doenças valvulares. Como eu comentei várias vezes,
As válvulas cardíacas, elas vão ser responsáveis justamente por impedir que esse sangue tenha esse refluxo, certo? E que ele garanta o fluxo unidirecional. E uma vez que algo de errado acontece no seu funcionamento, ela pode gerar diversas consequências para o organismo da pessoa, ele pode demonstrar vários sintomas. Nós temos o prolapso ou a insuficiência dessas válvulas mitral e tricúspide, que são duas válvulas atrioventriculares, certo? E o que é que significa, né? Elas vão significar que essas válvulas não vão fechar completamente, ou seja, vão permitir um refluxo desse sangue. Isso vai aumentar o trabalho que o coração vai fazer para expulsar esse sangue, podendo levar a um caso de insuficiência cardíaca, sendo caracterizado pela incapacidade do coração de bombear o sangue suficiente para suprir as demandas do corpo. Ou seja, devido a essa falha nas válvulas, o sangue não vai conseguir chegar de forma adequada nas partes do corpo, gerando um quadro de insuficiência cardíaca, certo? Isso pode gerar diversos sintomas, diversos sinais para a pessoa de que tem algo errado. Nós temos a insuficiência cardíaca esquerda, que é quando o ventrículo esquerdo vai falhar em bombear o sangue. Então, não é ligado à válvula, mas sim à própria cavidade em si, para a circulação, né, do organismo. Esse sangue ele vai tender a se acumular nos pulmões, levando a um quadro de congestão pulmonar, causando sintomas como falta de ar e resultando em edema pulmonar, certo? Grave, sendo uma emergência médica. Até aqui algumas diferenças que eu não vou me aprofundar muito. Como eu comentei anteriormente, nós temos também a doença arterial coronariana, que é também chamada de DAC. Ela vai ocorrer quando as artérias coronárias responsáveis por irrigar o miocárdio vão se estreitar ou vão ser obstruídas, geralmente devido ao acúmulo de placas de gordura, a aterosclerose, que é o que eu tentei demonstrar aqui na imagem, mas a imagem fica um pouco ruim. Mas deu para demonstrar aqui, né? No caso aqui, a artéria coronária é esquerda, e isso aqui é uma placa de gordura no meio do vaso, que vai gerar, geralmente, uma isquemia, causando também dor no peito, e em casos mais graves, o infarto, certo? O infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, onde uma parte do músculo cardíaco vai morrer por falta de oxigênio. Ou seja, a gordura vai impedir que o sangue chegue de forma correta no coração. E por isso, o músculo que vai ser responsável por essa contração do sangue não vai conseguir contrair e vai gerar um quadro de infarto. Por fim, nós temos a hipertensão pulmonar, que vai ser o aumento da pressão nas artérias que vão irrigar os pulmões. Essa condição vai dificultar o bombeamento de sangue pelo ventrículo direito, ou seja, ele vai precisar trabalhar mais, levando a sua dilatação e, eventualmente, a insuficiência cardíaca direita, gerando edema, hepatomegalia, ascite, entre outros sintomas, certo? Mas foi isso. A aula de hoje foi um pouco mais extensa também, mas o coração é um assunto importantíssimo, tanto por curiosidade quanto para o estudo mesmo acadêmico. Muito obrigado pela atenção. Peço perdão se tiver deixado passar algum ponto importante, mas muito obrigado pela aula de hoje. Fique com Deus.